Existe um lugar no meio do Atlântico onde não há correntes. Não há vento. A água fica completamente parada, e navios simplesmente param de se mover. É o único mar do mundo sem costa. 2 milhões de quilômetros quadrados de água estagnada coberta por algas flutuantes. E durante séculos, embarcações que entraram ali desapareceram sem deixar rastro. Alguns chamam de cemitério de navios. Outros dizem que é a área de testes militares secretos. E há quem jure que algo muito mais estranho acontece nessas águas. Bem-vindo ao Mar dos Sargassos, o lugar mais bizarro do Oceano Atlântico. Vamos direto aos fatos perturbadores. O Mar dos Sargassos fica no Atlântico Norte, entre as Bermudas e as Ilhas Açores. Mas diferente de qualquer outro mar do planeta, ele não tem costa. Não tem limites terrestres. Ele é definido apenas por correntes oceânicas que giram ao redor dele. A corrente do Golfo ao oeste, a corrente norte-atlântica ao norte, a corrente das Canárias ao leste e a corrente equatorial ao sul. Essas 4 correntes criam um redemoinho gigante chamado Giro do Atlântico Norte. E no centro desse giro, onde as correntes se anulam, fica o Mar dos Sargassos, água parada. Calma absoluta. Como uma piscina no meio do oceano, e cobrindo toda a superfície, bilhões de toneladas de algas marrons flutuantes chamadas sargasso, tão densas que marinheiros antigos juravam que dava para andar sobre elas. Cristóvão Colombo atravessou o Mar dos Sargassos em 1492. Ele escreveu no diário de bordo que suas caravelas ficaram presas nas algas por dias. Os marinheiros entraram em pânico achando que nunca conseguiriam sair, e ele não foi o único. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, dezenas de relatos de navios presos no Mar dos Sargassos, sem vento para encher as velas, sem corrente para empurrar o casco. Apenas água parada e algas infinitas. Alguns conseguiram escapar usando remos, outros ficaram à deriva até a tripulação morrer de sede e fome. E muitos simplesmente desapareceram, encontrados décadas depois como navios fantasmas vazios, flutuando eternamente nas algas. O mais famoso é o Mary Celeste. Em 1872, foi encontrado à deriva no Atlântico, próximo ao Mar dos Sargassos. Completamente intacto, carga intacta, comida na mesa. Mas a tripulação inteira tinha desaparecido. Nenhum sinal de luta, nenhuma mensagem, nenhum corpo. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E o Mary Celeste não foi caso isolado. Existem dezenas de relatos similares. Navios encontrados vazios. Tripulações desaparecidas. Sempre na mesma região. Então, o que está acontecendo no Mar dos Sargassos? A explicação científica oficial é simples. É só um fenômeno natural bizarro causado por correntes oceânicas. As 4 correntes ao redor criam uma zona de água estagnada. Sem vento constante. Sem movimento. E as algas se acumulam porque não tem para onde ir. Navios antigos à vela ficavam presos porque dependiam de vento. Sem vento, sem movimento. Simples assim. E os desaparecimentos? Tripulações desesperadas pulando no mar tentando nadar até terra firme. Ou morrendo de sede e sendo jogadas ao mar pelos sobreviventes. Nada de misterioso. Só tragédias marítimas comuns. Mas essa explicação tem problemas. Primeiro, o Mar dos Sargassos fica bem no meio do Triângulo das Bermudas. A região mais famosa do mundo por desaparecimentos inexplicáveis. Coincidência? Talvez. Mas é difícil ignorar que a área com mais navios e aviões desaparecidos coincide exatamente com o mar mais estranho do planeta. Segundo, as algas sargasso não são normais. Elas são a única espécie de alga marinha que nunca se prende ao fundo do oceano. Flutuam livremente a vida inteira, e elas se reproduzem no meio do oceano. Não precisam de costa, não precisam de solo. Apenas flutuam e se multiplicam infinitamente. Cientistas não conseguem explicar completamente como isso é possível. Como uma planta marinha evoluiu para viver permanentemente flutuando sem raízes. Terceiro, a água do Mar dos Sargassos tem propriedades químicas únicas. É mais salgada que o oceano ao redor. É mais quente e tem menos oxigênio dissolvido. Criar essa composição química requer processos que não acontecem naturalmente em oceano aberto. Seria necessário evaporação intensa, acúmulo de minerais e isolamento total da água. Mas o Mar dos Sargassos não está isolado. Está no meio do Atlântico. Como a água fica tão diferente? E aqui começam as teorias alternativas. Teoria número 1. Testes militares secretos. O Mar dos Sargassos fica em posição estratégica perfeita. Longe de rotas comerciais principais. Longe de costas. Água calma ideal para testes. Durante a Guerra Fria, havia rumores de que tanto os Ibeaway quanto a União Soviética usavam a área para testes de submarinos, torpedos e armas submarinas. A água parada e densa dificulta a detecção por sonar. As algas na superfície escondem atividade submarina.
É o lugar perfeito para testes secretos, e isso explicaria desaparecimentos. Navios que acidentalmente entraram em zona de testes foram afundados. E o incidente foi encoberto. Tem base real? Em 1968, o submarino nuclear USS Scorpion desapareceu no Atlântico. Oficialmente afundou por falha mecânica, mas os destroços foram encontrados próximos ao Mar dos Sargassos. E até hoje há teorias de que ele foi afundado durante teste de torpedo que deu errado. Teoria número 2. Anomalias magnéticas. Pesquisadores descobriram que o Mar dos Sargassos tem variações magnéticas incomuns. Bússolas se comportam de forma errática. Instrumentos de navegação falham. Isso poderia explicar por que navios e aviões se perdem na região. Eles literalmente não conseguem navegar corretamente. Mas o que causa essas anomalias? Depósitos minerais no fundo do oceano? Atividade geotérmica? Ou algo mais estranho? Em 1970, um estudo geológico encontrou formações rochosas bizarras no fundo do Mar dos Sargassos. Estruturas que pareciam artificiais, padrões geométricos que não deveriam existir naturalmente. O estudo foi classificado. Nunca foi publicado completamente. Por quê? Teoria número 3. Portal dimensional. Essa é a mais maluca, mas tem defensores. A ideia. O Mar dos Sargassos é um ponto onde a realidade fica fina. Uma área onde nosso mundo se sobrepõe com outra dimensão. Navios e aviões não desaparecem. Eles atravessam para outra realidade e nunca conseguem voltar. Evidência? Zero. Mas há relatos bizarros de sobreviventes que alegam ter visto coisas impossíveis no Mar dos Sargassos. Luzes sob a água que não eram de nenhum navio ou submarino. Objetos flutuantes que desafiavam a física. E a sensação opressiva de que algo estava observando. Um piloto de avião comercial que sobrevoou a área nos anos 80 relatou que todos os instrumentos falharam simultaneamente. Bússola girando descontroladamente. Altímetro mostrando valores impossíveis. Rádio morto. Por 15 minutos o avião voou completamente às cegas. E quando os instrumentos voltaram, estavam 150 quilômetros mais longe do que deveriam estar. Como se tivessem pulado através do espaço. O piloto foi interrogado por oficiais militares. Foi ordenado a nunca falar sobre o incidente. Ele só revelou décadas depois, aposentado. Teoria número 4. Vida marinha desconhecida. O Mar dos Sargassos tem ecossistema único. Centenas de espécies vivem exclusivamente ali. E o fundo do oceano, nessa região, é um dos menos explorados do planeta. Há criaturas gigantes não descobertas vivendo nas profundezas? Algo grande o suficiente para derrubar navios? Marinheiros antigos falavam de monstros marinhos no Mar dos Sargassos. Serpentes gigantes, polvos do tamanho de ilhas, criaturas que atacavam navios. Lendas? Provavelmente. Mas lulas gigantes existem, e a maior já registrada tinha 13 metros. E cientistas acreditam que podem existir exemplares muito maiores nas profundezas inexploradas. Uma criatura de 30, 40 metros poderia facilmente afundar um navio pequeno e desaparecer sem deixar rastro. E aqui fica interessante. Nos anos 90, gravadores subaquáticos no Atlântico captaram sons bizarros, extremamente altos, frequências que nenhum animal conhecido produz. Um dos sons, apelidado de bloop, foi detectado próximo ao Mar dos Sargassos. Era tão alto que foi captado por sensores a milhares de quilômetros de distância. Análises sugeriram que veio de criatura viva, mas seria necessário um animal maior que uma baleia azul para produzir som daquela intensidade. O que existe lá embaixo? A verdade provavelmente é menos excitante que as teorias. O Mar dos Sargassos é um fenômeno natural bizarro que causa problemas de navegação. Pronto. Mas existem detalhes que não se encaixam perfeitamente. Por que tantos desaparecimentos concentrados justamente ali? Por que instrumentos falham com tanta frequência? Por que estudos geológicos foram classificados? E por que, até hoje, navios e aviões evitam atravessar o centro do Mar dos Sargassos sempre que possível? Rotas comerciais modernas fazem desvios. Aviões ajustam trajetos. Como se houvesse um acordo tácito. Não entre lá a menos que seja absolutamente necessário. Por quê? Se é só água parada e algas, qual o problema? Talvez não seja só água parada. Talvez haja algo mais acontecendo. Testes militares, anomalias magnéticas. Ou algo que ainda não entendemos. O Mar dos Sargassos continua sendo um dos lugares mais misteriosos do planeta. Explorado superficialmente, mas profundamente desconhecido. E enquanto navios continuarem desaparecendo, enquanto instrumentos continuarem falhando, e enquanto governos continuarem classificando pesquisas sobre a área, as perguntas vão permanecer. Se esse vídeo te deixou intrigado, deixa o like e se inscreve. Comenta.
Você acha que é só fenômeno natural ou tem algo sendo escondido? Até o próximo Mistério dos Oceanos.